Então, pessoal, vou falar com vocês de uma coisa muito importante, que é o seguinte. Quem mexe com muito cachorro de rua, por exemplo, o cara tem lá, vamos supor, 50 animais, né? Tem gente aí que tem até mais que isso, uns 50 cães, por exemplo, né? E aí começa a cuidar desses animais e chega um certo ponto que vê que é muito caro para cuidar, certo? Aparece cachorro machucado, aparece cachorro doente, aparece filhote abandonado, aparece cachorra prenha, certo? Tem cachorra prenha que não pare sozinha, tem cachorra prenha que precisa de cesárea, tem cachorra prenha que está doente, tem que cuidar da cachorra doente e ainda, né, tem a questão da gravidez que não pode tomar todo tipo de remédio porque está grave. Então, a partir do momento que se trata de cachorro de rua, cachorro abandonado, é uma caixinha de surpresa. Você está vendo visualmente uma coisa, mas internamente talvez não seja bem aquilo que você realmente está vendo. Ou seja, você vê um cachorro que às vezes está com algumas feridas, você pode entender que o cachorro está muito doente, porque visualmente você está vendo que o cachorro tem feridas, não é mesmo? Mas talvez por dentro ele está saudável, ali é só uma sarna, né? Ali é um fungo, ali pode ser uma sujeira que ele ficou coçando, acabou dando ferida, né? Acabou dando uma crosta, acabou tendo esses problemas aí, ok? O pelo caiu, ficou um cachorro muito feio. E aí entra esse lado também, que às vezes você vê um cachorro, aparentemente ele tá bonito, o pelo tá bonito, o cachorro tá limpo, mas por dentro dele pode ter tumor, né? Pode ter uma doença interna. Infelizmente pode acontecer tudo isso. Nem todo cachorro que você vê feio realmente ele tá uma gravidade de doença. Depende também do grau, né, gente? Tudo depende do grau. Inclusive vou estar falando sobre vários assuntos nesse vídeo e gostaria que você acompanhasse até o final. Por quê? Tem pontos que a gente vai tocar aqui que pouca gente toca. Toda pessoa também que pega cachorro, leva para ONG para cuidar ou cria uma ONG, às vezes não é nem ONG, são apenas pessoas que pega, leva para o sítio, leva para casa, leva para algum lugar e cuida. Será que todos realmente sabem administrar o dinheiro que recebe para cuidar daqueles animais? O que vocês acham? Questão também de cães que às vezes entram em condomínio. Você acha que realmente os cães podem entrar lá no condomínio? As pessoas podem dar comida? As pessoas podem cuidar dos cães que entram no condomínio? As pessoas podem pegar os cachorros que tá dentro ali do condomínio, que é cachorro de rua, e colocar para fora? Você pode simplesmente pegar comida e realmente ficar dando para os cachorros de rua sem problema nenhum? Ah, eu vou cuidar dos cachorros de rua. Você simplesmente pode fazer isso sem problema nenhum na rua? Alguém chega ali para impedir? Pode ou não pode? É crime ou não é crime? Vocês já pararam para pensar em relação a tudo isso? Tá? Então a gente vai estar comentando em relação a tudo isso aqui nesse vídeo, que é um assunto que aborda vários assuntos. Inclusive, uma pessoa que você vê na rua colocando uma casinha na rua e pegando cachorro que não tem raça definida e colocando na rua, cara, próximo àquela casinha, aquilo realmente é certo ou errado? E até que ponto que é certo ou errado? Vocês já pararam para pensar nisso também? Então hoje em dia tem que tomar muito cuidado com as coisas que vê na internet e passar a saber mais, porque agora recente eu vi um vídeo em relação a isso e eu fiquei pensando sobre esse assunto, né? Questão de... Cara, tem muitos pontos relacionados a tudo isso, certo? Às vezes você vê, por exemplo, um pão. Você vê um pão. Ok, você vai comer o pão tá normal, o pão tá de boa, tá meio amassado aqui porque tava junto de outros. Beleza. Mas é um pão que tá molinho, ó, é um pão molinho, né? Então pode entender o que? Se esse pão tá molinho, sim, é um pão novo. Mas às vezes não, é um pão que já tava guardado, já tem uns 2 dias, por exemplo, e ele não endureceu porque tava dentro da sacola, amarrado. E aí ele não endureceu, ou seja, aparentemente, né, a gente pode ter uma visão que é novo e às vezes não é, né? Questão mesmo de torradinha que as pessoas compram, né? Compra novo, a torradinha é nova, mas na verdade aquele pão, às vezes é um pão velho, um pão que voltou, um pão que endureceu, um pão que o povo não queria mais e acabou ali fazendo a torradinha e vendendo pro povo como se fosse novo. Tá vendo como que é a situação? Então, tipo assim, cada caso é um caso e cada um compra a ideia que quer, não é assim? Então, deixa eu falar com vocês aqui, caçar
Uma faca? Uma faca tá longe. Vamos embora fazer o seguinte, olha como que é a situação, né? Se a gente pega, por exemplo, um cachorro na rua, você pega um cachorro na rua, por exemplo, certo? E esse cachorro você leva para dentro da sua casa e vai cuidar dele. Maravilha. Só que você tem mais cães na sua casa, certo? E o cachorro, ele corre risco, porque você tem outros cães na sua casa. Infelizmente, os outros cães podem acabar querendo matar esse cachorro, ok? Pode querer matar esse cachorro. Então, o que você vai fazer? Se você tem um espaço para cuidar desse cão temporariamente, o que você vai fazer? Se você gosta de cachorro, você vai cuidar dele na medida do possível, não é isso? E você vai colocar o quê? Esse cachorro para quê? Para adoção durante o período de tempo que ele está aí com você. Não é assim que funciona. Pegando com Deus que alguém realmente vai adotar esse cão. Que hoje em dia, aqui na minha região mesmo, raramente alguém quer adotar filhote. Teve um menino mesmo que entrou em contato comigo, estava com vários cachorros, acho que era 12 filhotes, era 11 ou era 12. Não conseguiu doar nenhum. E já tem muito tempo. Ele queria mandar esse cachorro tudo aqui para casa. Eu falei, eu não pego, porque tá difícil demais para doar. Ele tentou doar, a gente divulgou, mas pouca gente aqui compartilha. E o que voga mesmo aqui nessa questão é o pessoal daqui da cidade compartilhar, mas não compartilha. É tanto que Instagram, Facebook, o pessoal aqui quase não dá apoio sobre essa questão de cachorro. É difícil, é muito difícil. E aí isso implica na divulgação dos cães que estão aqui para adoção. Então como que eu pego e trago para casa? Não vai ser doado, né? Não vai ser adotado. Eu tive que levar alguns cães para a rua um tempo atrás para poder achar gente, para poder adotar. Ainda teve gente que ficou com raiva de mim, teve gente que criticou, falando que eu tava levando os cachorros para a rua e tal, não sei o que. Se eu deixar aqui em casa, eu ia estar aí com 7 cachorros aqui em casa a mais, né? Patinha mais 7 filhotes, que ninguém ia adotar, né? Então eu levei, pus no carro, né? Levar para a rua, chegar na rua e colocar lá na rua filhotão, né? O pessoal aí tem que ter paciência para entender as coisas, porque às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa vem falando outras, né? Levei, coloquei no carro, deixei o porta-mala aberto, os cachorros ficou lá, as pessoas iam passando, vendo os filhotes, alguns se interessavam e acabavam adotando, levando para casa para cuidar, certo? Melhor do que os cachorros ter ficado lá na rua e acabado morrendo, porque a cachorra, a mãe estava atropelada, estava com bicho, estava cheio de mosca. Tem vídeo dela aí no canal, né? Então a gente teve que cuidar, a gente teve que fazer campanha, teve que levar pontos claros. Infelizmente perdeu a perna, e aí que veio o lado bem difícil, que foi cuidar dos filhotes, cuidar da mãe, trocar faixa, trocar curativo, dar remédio. Cara, foi uma época bem complicada, porque você cuidar do cachorro sem uma perna, né? Até que vai, mas agora cuidar do cachorro sem a perna e ainda ter filhote nessa cachorra, nesse animal, é um pouco mais difícil, porque pode romper um ponto, os cachorros podem subir em cima, a cachorra pode sentir dor, pode acabar mordendo um filhote por causa da dor, entendeu? Então foi uma época bem difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu, né, salvar os cachorros. Todos os filhotes sobreviveram. Já no caso do rapaz lá que estava com o mundo, pelo visto 4 morreu, ficou só com alguns e ainda não conseguiu doar. Não sei se, né, ainda estão vivos, né? Porque às vezes tem cachorro que pode adoecer por causa de vacinação. Então é complicado. Então, só para você ter noção, não é tão fácil doar cachorro da forma que muitos acham, né? Por que muita ONG às vezes fica super lotado? Porque muita gente às vezes age com o coração. Vai colocando para dentro, vai colocando. Chega um certo ponto que às vezes não dá conta nem de sustentar os cachorros. E vou te falar a verdade, dependendo da situação, tem cachorro que é resgatado, mas na rua ele tava melhor. Infelizmente essa é a realidade. Tem cachorro que o pessoal pega e coloca no meio de vários outros cães, mas lá não tem alimentação suficiente para todos. Então, a partir do momento que coloca um cachorro ali no meio, não tem baia para separar todos, às vezes aqueles outros que estão ali mais velhos, eles não vão deixar os novatos ficar comendo. E eles acabam batendo nos cães. E o cachorro fica com dificuldade para comer. Ele pode emagrecer. Então tem que separar esse cão. Vai separar onde? Que às vezes não tem lugar para separar. Porque outros já foram separados. E aí? E às vezes tem o problema de falta de ração. A ração não dá realmente para todos. E aí? Como é que faz? O cachorro fica com fome. O pessoal vai para a internet, faz campanha, faz apelo em relação a isso. Mas você acha que vai realmente arrecadar dinheiro para todos? Sempre. Por que eu falo sempre? Porque arrecadar dinheiro com certeza arrecada.
e arrecada muito. E o que que acontece depois disso? É igual a onda. A onda muitas vezes ela vem grande, quebra ali, volta. Às vezes vem outra menor. Às vezes tem dia que nem onda tem, bem pouquinho. Vai, volta, depois sobe, depois desce, né? Tem dia que tá mais alta, tem dia que tá mais baixa. É assim. Então, tipo assim, vai do dia, vai do que as pessoas estão querendo ajudar naquele dia, vai da condição financeira de cada um. E aí o que que acontece? É igual o surfista, ele tem que aproveitar o que? A onda. Se as pessoas ajudou muito, o que é que o cara que está mexendo com os cachorros tem que fazer? Ele tem que aproveitar a onda de forma inteligente. Vocês não concordam em relação a isso? Porque ele não controla a onda, ele não consegue controlar o tamanho da onda. Se veio pequena, média ou grande, ele consegue, o surfista não consegue. Ele só aproveita a onda, as melhores oportunidades, assim como o trader e tal. Então tem que aproveitar o momento, não é? Com inteligência e sabedoria, porque não sabe quando vai vir outra daquela. E o que que acontece, gente? Tem gente que não sabe aproveitar a ajuda das pessoas. Tem vezes que o pessoal com certeza arrecada bastante, mas não sabe usar. Vou te perguntar uma coisa. O que que você acha que é mais viável? Quando as pessoas ajudam bastante, você vê que tem grana para comprar ração, e não é só ração. Tem que pagar veterinário, tem que comprar medicamento, cara, tem que tratar dos cachorros. Então, não é só ração. É viável você comprar uma ração de combate, ou seja, uma ração que é mais, como se diz assim, acessível no seu bolso, para poder estar comprando, porque na verdade o dinheiro não está saindo 100% do bolso da pessoa, tem muita gente ajudando. Então o que é mais viável? Você comprar uma ração mais acessível ou comprar uma ração premium ou super premium para poder dar para os cachorros de rua, onde que uma ração de combate, uma ração mais acessível, aquela ração dentro de 30 dias, as rações, por exemplo, a gente tem X para poder comprar de ração. Se você comprar de ração de combate, a ração mais acessível, pode ser que dure os 30 dias, porque ali não é qualidade e sim quantidade. Não quer dizer que a ração de combate seja uma ração ruim. Eu estou falando qualidade, ou seja, ela não tem a mesma qualidade de uma ração premium ou super premium. Mas a gente está falando de uma situação de comer ou ficar com fome. Ou o cachorro come ou ele fica com fome. A ração vai durar um mês ou não vai durar um mês? Você tem que pensar no longo prazo ou no emergencial. Você tem que pensar no amanhã, depois de amanhã você vai ter comida, ou você tem que pensar apenas no hoje, vai comer hoje o bom e do melhor porque você merece, você tem que comer do bom e do melhor porque você merece, é bom, essa aqui é melhor pro pelo, você vai pensar só no hoje, ou você tem que pensar no amanhã, no depois, em relação a cães de rua. Por que eu tô falando em relação a cães de rua? Porque nunca vai acabar, todo dia aparece mais, todo dia a gente abandonando. Então, no meu ver, no meu pensamento, eu gostaria que você comentasse aí embaixo o seu pensamento. Meu café tá esfriando aqui, mas gostaria de ver o seu pensamento aí nos comentários, tá bom? Eu vou falar o meu pensamento e você fala o seu pensamento, combinado? O que é que acontece? Olha só, quando ONG, protetor, qualquer pessoa independente ali que faz uma campanha, arrecada o dinheiro para cuidar dos cães e é cães de rua, o que você acha que é mais viável? Fazer isso que eu acabei de falar ou pegar e comprar a melhor ração, melhor qualidade, porque os cachorros realmente merecem, ali é o bom e o melhor, e você vai lá e gasta o dinheiro dessa forma. Então, no meu ver, eu vejo o seguinte, se aqui em casa tivesse um monte de cachorro, eu tivesse precisando de ajuda de um monte de cão, eu não tenho condição de cuidar nem de 2 cachorros e eu vou cuidar de 20, eu tenho que ter noção que 2 é difícil e 20 é impossível. Eu tenho que ter raciocínio, eu tenho que ter noção disso antes de pegar 2, 3, 4, 5, 10 cachorros. Tem gente que não tem essa mentalidade. Tem gente que age muito por impulso e muito com o coração. Então você vai lá, vê que 2 é difícil de cuidar e põe 3, 4, 5, 6, 7, uns 20 cachorros, certo? Viu que explodiu. Você gastou seu dinheiro, você não tem nem nada para comer, mas porque você gastou tudo com os cachorros. E é assim o que muita gente faz, gente, acontece muito isso. Gasta tudo o que tem e o que não tem. Aí às vezes faz um erro, que no início parece simples, mas é um erro. Às vezes ele pega dinheiro com um, com outro e outro. E vai lá e compra os negócios pros cachorros.
E aí não consegue devolver o dinheiro, fica devendo. Depois se ele pedir de novo, as pessoas ali vai ajudar, não vai. Então não pede emprestado, já pede logo e fala a causa. Entendeu? Que aí acaba com isso. Sabe que não vai voltar. Só deu, acabou. Certo? Aí tá. Muitas vezes a pessoa vai pra internet. Aí faz o apelo que os cachorros não tem o quê? Não tem o que comer. Que tá passando aperto, os cachorros só tem aquela ração. Eu tô vendo isso acontecendo muito, gente. Muito. E deixa o Pix, né? Deixa a conta bancária pro pessoal ficar depositando pra pessoa. Tá. Aí depois eu fico pensando, sabe? Cara, e tem gente que fala que pra doar a ração. Tem gente que em vez de doar o dinheiro, a pessoa doa diretamente a ração, manda a ração. Muito bom, certo? Só que eu acho uma coisa interessante. Quando recebe o dinheiro, no meu entendimento, o bacana mesmo é comprar ração de combate. Comprar ração acessível, de custo-benefício ali, que realmente vai ser para longo prazo, vai durar. E eu tô vendo aí que tem gente que tá comprando ração cara. Eu tô vendo aí em relação a gente comprar ND para poder dar para cachorro de rua. Tem gente comprando ração premium e super premium para distribuir para cachorro de rua. Aí eu te pergunto, vai aguentar 1 mês, 2 meses, 3 meses? 1 ano, alimentando os cães com ração premium e super premium? Você acha que realmente vai aguentar? Tem ração aí que custa um saco mais de R$300, um saco de 15 quilos. Ah, mas o cachorro merece do bom e do melhor. Tá, não tô falando que não merece. A gente tá falando a situação que ele se encontra. Com a ração, gente, de R$300, que às vezes, ou mais, eu vi umas rações que ia ter mais de R$300. Aí a pessoa vai lá e compra para poder dar para os cachorros de rua. Você acha que realmente é viável? Comenta aí, você acha que é viável você pegar o dinheiro que outras pessoas estão ajudando e comprar ração extremamente cara para poder dar para os cachorros de rua? Ah, mas você tá falando isso porque é cachorro de rua, não sei o que tem, tirando os cachorros de rua. Não é isso, gente. A gente distorce tudo o que a gente fala. Por isso que o bom é assistir o vídeo inteiro, assistir o vídeo completo para entender o que a gente conversa. Se você não assistir o vídeo todo, você não vai entender. Hoje em dia as pessoas elas estão presas a coisas rápidas e rasas, sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria em relação aos fatos. Se você recebe uma grana para poder ajudar os cachorros de rua, você tem que ter noção que aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro é para ajudar os cachorros de rua. E como você pode ajudar o máximo com aquilo que você tem? Faz o orçamento, procura a ração de combate boa, né? Que vai dar para durar mais tempo, e já compra uma grande quantidade logo de cara, porque assim você ganha um saco ou 2 sacos ali, né? Porque vai ter desconto. Se você comprar muita ração, você ganha desconto. A maioria das lojas é assim. Então você tem que comprar ração que dá para poder durar mais, e ainda pagando aquela ração você ganha um saco ali, por exemplo, então ganha desconto pra você comprar outro. Tem que fazer dessa forma, tem que fazer o pouco render. Agora, quando você pega o dinheiro e vai pensar dessa forma, que o cachorro merece do bom, do melhor, e vai comprar ração muito cara para dar para os cachorros, e vai vir pouca quantidade, nem eles vão comer do bom e do melhor, não vão, que não vai dar para todos. Tem muitos que vai ficar até sem comer. Aí não adianta vir para a internet depois fazer apelo que não tá tendo comida, que não tá tendo ração, que os cachorros tá com fome, que os cachorros tá morrendo de fome, ajuda a gente, que não sabe o que faz, que não sabe. Meu Deus do céu, não sabe o que faz naquele momento porque não soube o que tinha que ter sido feito. Quer dizer que isso é regra? Não. Quer dizer que todos fazem a mesma coisa? Não. Porque tem vezes realmente que a pessoa, mesmo comprando ração de combate, às vezes não dá para durar o mês todo. Às vezes acaba antes. E quando as pessoas vão doar a ração, que entra em contato para poder fazer doação de ração, ou até mesmo a postagem em relação à ração, tem gente que só pede a ração. Gente, coloca uma observação embaixo, coloca o seguinte, não mandem ração premium ou super premium, se você não tem realmente de condição de ficar mandando, e se possível mandem ração de combate, né? Ração com preço-benefício ali, que não vai extrapolar. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa quer mandar ração, só que lá na casa da pessoa ela dá realmente premium e super premium para os cães dela. Às vezes a pessoa tem um shih tzu, às vezes a pessoa tem um cachorrinho ou outro ali, cria um cachorro só ou 2 e dá uma ração caríssima para aqueles cães. Ele vê uma postagem na internet, compra uma ração daquela, da mesma que é caríssima, e manda para a ONG. Tá errado? Não, tá errado não, não tá errado não. Mas ali naquela posição que a pessoa tá, aquela ração, ela serve para aqueles cães que estão ali
e dura um período de tempo, certo? E a quantidade também que vai dar é menor. Agora, quando você para pensar e para analisar isso, o que você acha que seria mais viável? A pessoa, ela pegar aquele dinheiro que ela ia comprar, né? Aquela ração que ela comprou bem cara e comprar mais rações para durar mais, uma ração, né, de menos custo, que ia render mais, porque nesse caso é o que eu estou falando, não é a qualidade, é a quantidade, tá? Por causa que é assim que funciona. Não adianta ter ali uma ração top pra caramba, mas infelizmente não vai dar para todos. Mas é mais viável ter uma ração que ela é uma ração mais comum, mas que vai dar para todos comer, para depois não ter, infelizmente, aí a questão dos cachorros não ter nada do que comer. E aí eu deixo para vocês aqui a pergunta: o que vocês acham que é mais viável? O cachorro comer do bom e do melhor, a ração premium, super premium, hoje, amanhã e talvez depois, né? Talvez tem bastante ração dessa no local. Ou o valor que era para comprar a ração cara dessa forma, que dá uns 3 dias no máximo, às vezes dá um dia só. Em vez de comprar uma ração assim, compra uma ração mais, né? Preço mais em conta, onde dá para o cachorro comer às vezes uma semana ou 15 dias, dependendo. O que você acha mais viável? A qualidade ali ou a quantidade, né? Porque nesse caso, a qualidade e a quantidade tem diferenças bem, como se diz assim, bem discutíveis. Que a qualidade sempre é melhor, não é? Quem aí não quer comer do bom e do melhor? Quem aí não quer andar no carro do bom e do melhor, não é? Mas aí eu te pergunto, você tem condição de manter a longo prazo um carro do bom e do melhor? Tem condição de pagar o imposto dele anual? Tem condição de comer do bom e do melhor todos os dias? Será que aguenta um mês você comer a melhor carne, né? Ir no melhor restaurante, comendo do bom e do melhor? Você vai aguentar o mês todo? Manter esse padrão? Se você recebe bem, você vai conseguir, óbvio. Tem gente aí que isso é padrão, todo dia come do bom e do melhor, vai nos melhores lugares do bom e do melhor. O padrão da pessoa, não importa quanto que tá gastando, quanto vai chegar no final do mês, não importa. Agora, quem recebe um salário, por exemplo, ou menos que um salário, vai ter esse padrão de vida, vai conseguir isso. Então a questão que eu falo com vocês que é justamente isso. Tem muitas pessoas que às vezes querem criar vários cães, mas o padrão de vida do cara não condiz com os gastos que ele vai ter. Então entra as ajudas das pessoas, e através desse negócio da ajuda, tem que saber realmente usar a ajuda, tem que saber usar, tem que saber administrar aquilo, certo? Para comprar medicamento, para levar no veterinário, para comprar ração, para fazer aquilo pouco render, entendeu? Pouco render. Então isso é muito bacana. Outra coisa, para poder render ainda mais, faz angu. Ah, mas dá angu para cachorro. Porra, os aqui de casa adoram. Até eu como angu. Cachorro de roça há muito tempo come angu. Então vai render a ração, tá mexendo com ONG, faz angu. Faz um tachão bem grande de angu, beleza? Aí pega parte do dinheiro ali, compra frango, ou então compra carne moída, entendeu? Faz esse negócio render, joga dentro, entendeu? Cara, tem muita coisa que dá pra poder misturar e os cachorros vão amar. E aí você economiza na ração. Agora, a partir do momento que o pessoal ficar comprando ração de mais de 300 reais, né? Tem umas rações aí que chega praticamente 400 conto. E aí não dá nem para um dia um saco de ração, não dá, que é muito cachorro. Então os cachorros podem comer do bom e do melhor, entre aspas, mas vai ficar com a barriga vazia do mesmo jeito. É a mesma coisa você chegar num restaurante fino, igual esses caras fazem, às vezes põe um prato de comida lá, quando estampa, tem um trenzinho desse tamanhozinho que o cara vai comer, pagando um absurdo para comer um trenzinho pouquinho, que vai sair de lá. Comi, me alimentei no melhor restaurante, mas vai sair com a barriga vazia. Eu prefiro ir num lugar aí na onde que eu pago menos e como mais, do que ir no lugar que eu pago mais e como menos. O que importa é o lugar? Não, o que importa é minha barriga cheia. É assim que eu penso. A mesma coisa é cachorro, entendeu? Então eu tô vendo que tem algumas pessoas que não estão sabendo administrar em relação a isso. Aí eu vejo alguns vídeos, pessoal, a gente não tem comida, não tem alimentação dos cachorros, os cachorros estão morrendo de fome, ajuda, não sei o que, não sei o que. Cara, é triste pra caramba. Vê. E outra, hoje a pessoa se comoveu, ajudou. Amanhã fulano se comoveu, ajudou. Mas nem sempre vai ter a quantidade de gente para ajudar. Então tudo que entra, seja grato e saiba usar aquele dinheiro que entrou. Faça o dinheiro render.
Compre o que é realmente necessário para os cães, mas fique ciente que aquele dinheiro não é da pessoa, aquele dinheiro é dos cachorros, então saiba usar. Não compre ração muito cara que não vai dar para manter durante longo prazo. Não vai tentar manter, não vai, cara. Se você passou aperto, viu que o negócio não é fácil, depois que entrou o dinheiro, você vai continuar gastando. Nossa, cara, tem que saber administrar, tem que comprar de forma que vai render. Ah, mas foi fulano que doou uma ração ND, foi fulano que doou uma Premium, uma Super Premium. Tranquilo, sem problema. Veja quem doou e da próxima vez fala o seguinte: olha, muito obrigado pela ração, ajudou muito, Deus abençoe, mas da próxima vez que for doar, pode mandar uma ração de combate, pode pegar o mesmo valor que você pagou nessas rações, que veio, vamos supor, 10 ração, compra uma de combate, né? As rações de combate, uma marca de combate, uma raça que vai durar mais. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa vai vai pagar o mesmo valor. Em vez de mandar 10 rações, dependendo, tem como o cara mandar umas 18 rações, 20 rações. Você tá entendendo? Então, dependendo, dá para ele mandar o dobro, pagando a mesma coisa que ele pagou da outra. O que vocês acham mais viável, gente? Comenta aí. A ração de alta qualidade que dura menos tempo e pouco cachorro come, ou a ração de qualidade comum, onde dura mais tempo e mais cachorro come. O que é importante? Realmente a marca da ração, a qualidade da ração e o cachorro ficar com a barriga vazia, ou uma qualidade mais comum, onde mais cães comem e fica com a barriga cheia? O que é mais importante para vocês? Comentem. E também no caixa vai ter um dinheiro extra para quando o cachorro chegar machucado e precisar de ajuda. Entendeu? E além desse assunto, deixa eu falar com vocês aqui. Eu vou tentar colocar esse vídeo em capítulo. Se eu conseguir colocar em capítulo, aqui na descrição, todo vídeo que for longo assim, você não tem paciência às vezes de assistir tudo, dá uma olhada aí na descrição, vai ver capítulos. Aí você já pula nas partes que você realmente está querendo ver. Porque a gente fala muitas coisas no vídeo e às vezes o pessoal não tem paciência para assistir tudo. Mas aí você pode estar olhando os capítulos do vídeo, onde você vai ver pontos específicos, onde a gente abordou assuntos específicos, tá certo? Inclusive mesmo já falei aqui o que eu queria falar sobre a questão de custo-benefício sobre ração e gostaria muito de saber a sua opinião. Outra coisa importante também que eu quero abordar nesse vídeo é sobre a questão de cães, que muitas vezes o pessoal filma a pessoa colocando o cachorro ali na rua e indo embora. Isso tem que tomar muito cuidado mesmo, porque nem todo mundo que põe um cachorro ali na rua, ele realmente está abandonando o cachorro. Por isso que a pessoa, ele tem que filmar tudo. Da onde é a procedência daquele cachorro, como era o manejo daquele cão e o motivo que está colocando ele ali. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia na internet tem muita gente que simplesmente filma e joga na internet algo sem saber mais a fundo em relação a isso. Se você, por exemplo, você que está me acompanhando aí, se você vê uma pessoa pegando um cachorro e pondo ali na rua e indo embora, o que vem na sua cabeça naquele exato momento? Um abandono de cão. Você tá vendo ali que tá abandonando o cachorro, não é? A pessoa filma ali, põe na internet, fala que tá abandonando, que não sei o que e tal, filma a placa do carro e tal. Mas será que realmente é isso que você tá vendo? É o que realmente é? Então, até explicar que focinho de porco não é tomada, o trem já foi longe. Para e pensa comigo. Você tá vendo isso, qualquer um que tá vendo ali vai falar que foi um abandono. É ou não é? Mas e aí que tá? Se a pessoa for mais a fundo e não for isso, mas aí já julgou, já xingou, já criticou, já compartilhou, já postou, já fez um vídeo de reagindo, já fez... Já foi longe, tá? Sem saber realmente o que aconteceu por trás, porque ninguém às vezes quer saber o que estava ali por trás, só quer saber do momento, só quer saber do agora, só quer saber daquilo, do emergencial que tem que falar. O interessante é procurar saber um pouco mais a fundo em relação a essa situação, porque às vezes a pessoa, ela pode morar numa casa onde tem cães que não dá certo com outros cães, a pessoa pode pegar um cão na rua, em situação de rua, de abandono, de maus tratos, cachorro bizarro de veterinário, a pessoa às vezes pega o cachorro, leva para casa, gasta do seu próprio bolso, às vezes faz campanha para ajudar aquele cão, cuida daquele animal, e às vezes não tem como ficar aquele animal a vida toda, não tem como ele cuidar daquele animal, às vezes ele tem mais. O cachorro às vezes ali, ele pode representar agressividade ou ameaça a outros cães, ou os outros cães podem acabar representando ameaça para ele, ou até mesmo late muito, o vizinho incomoda, e o cachorro veio da onde? Da rua, mas ele só pegou para dar lar temporário, por isso que fala lar temporário.
Tem muitos lugares que o pessoal dá lar temporário para o cão, cuida do animal, procura gente para adotar, e depois, quando não consegue adotar, mas já cuidou do cão, já recuperou o cão está 100%, ninguém quis adotar, infelizmente, tem aquele outro lado. O pessoal pega o cachorro e põe no mesmo lugar, devolve ao mesmo lugar. Porém, o cachorro antes estava doente, mal, ele volta saudável, mas ele teve a oportunidade de ser adotado e ele passou pelo período, né, de tratamento, onde teve despesas, teve gastos. A pessoa fica sem dormir e cuida durante muito tempo. E vai lá, devolve porque ninguém quis. Aqueles que criticaram depois, aqueles que xingaram, aqueles que falaram um monte de coisa, nenhum deles teve coragem de ir adotar o animal. Mas criticar é fácil, mas levar para casa e cuidar, não é todo mundo que faz. Então hoje em dia acontece a questão de apontar o dedo é fácil. É fácil apontar o dedo, né? Mas quando você aponta um dedo, olha o tanto que aponta contra você. Não é assim? Você aponta um dedo, olha o tanto, ó, né? Então tem que analisar os fatos. Porque às vezes quando você vê a pessoa colocando um cachorro ali, às vezes só está devolvendo um cão à rua que há muito tempo está cuidando desse cão e ninguém quis adotar. Muitas pessoas fazem a questão mesmo de ajuda a cães comunitários, ou seja, cães que estão na rua, cães que são de rua, cães em situação de rua, cães que foram abandonados, ninguém mais quis. E colocam casinha, comedouro, bebedouro, certo? Coloca ali para que os cães serem tratados ali. Quando você vê alguém cuidando do animal ali, tem uma casinha, tem aguinha, tem comidinha, você vê alguém cuidando ali, tem gente que elogia, tira foto, posta, bonito, né? Mas se aquela pessoa que está ali cuidando, fazendo todo aquele trabalho, ele foi em outro lugar, colocou uma casinha, colocou bebedouro, colocou comedouro, colocou um cachorro e foi embora, o pessoal viu ele fazendo essa ação, que é a mesma ação que elogiou antes, mas vê pondo, já coloca que é maus trato, abandono, um monte de coisa, sem saber realmente o que é que está acontecendo. Às vezes não é nada disso. Então quem não conhece o trabalho de uma pessoa, é fácil julgar sem saber realmente o que está vendo. Tem gente que só quer falar, parece uma matraca. Só quer falar, mas não quer analisar, não quer estudar, não quer ir atrás, não quer ir a fundo. Aquela mesma pessoa que foi elogiada por uns, ele pode ser criticado por outros, fazendo a mesma ação em momentos diferentes. Entendeu como que é a situação? Então hoje em dia a gente vê que o mundo tá muito complicado, velho. Se você pega um cachorro na rua, leva para casa e cuida, e volta para ele na rua, né? A questão mesmo de cão comunitário, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter provas que você pegou na rua, você tem que ter filmagem na casa, você tem que ter, cara, todo um histórico para que se der problema você tem que comprovar. Agora tem muita gente que é na inocência, só pega, leva para casa, enquanto tá levando para casa todo mundo acha bonito, cuida. Tem gente que não vai ajudar com um centavo e depois o dia que vai devolver ali, dá BO, dá problema, dá polícia, dá um monte de coisa. Mas o que rolou aí por trás? Muita gente não se importa, tá nem aí se a pessoa gastou, se ficou sem dormir, se teve problema com o vizinho, se teve briga de cachorro, se ele se machucou, se ele teve tirado o bolso dele. Cara, se teve que ficar sem comer pra cuidar de um animal. Tem gente que tá nem aí, velho, tá nem aí, tá nem aí. Tem gente que só quer falar, mas quando é pra falar bem, a pessoa fica calada. Mas quando é pra criticar, ela cai em cima. Tem gente que é natural, isso, é natural, cara, natural. A pessoa não sabe falar um elogio, não sabe falar muito obrigado, parabéns, muito bem, arrasou. A pessoa não sabe elogiar, ele só sabe criticar. Então se tem alguma coisa pra elogiar, a pessoa fica calado. Ó, caralho, a pessoa fica calada. Mas se for pra criticar, ele fala, porque no vocabulário da pessoa é padrão esse algoritmo na cabeça dele para poder estar criticando. É padrão, ele já tem as frases formadas. E a frase, né, as frases inteligentes, que é aprofundada realmente em algo que tem embasamento, ele não tem formação para isso, ele não tem raciocínio para isso, ele não tem nada. É muito, como se diz, raso o pensamento de algumas pessoas. A empatia é zero, porque ele vê o que? Se ele elogiar algo, ele vê que a maioria tá falando mal e ele entendeu, às vezes ele não entendeu, mas fica calado, porque a maioria tá sendo contra, aí ele não vai falar nada, que fica com medo de ser criticado. A pessoa tem que expor o seu pensamento, ele tem que expor, ele tem que falar, mesmo que vai ser criticado, porque muitas vezes aquelas pessoas que criticam são pessoas que não pensaram o que aquela pessoa pensou. Então aquela pessoa ali, às vezes ela pensou algo que os outros não pensaram. E através daquele comentário, pode fazer muitos outros se questionar, realmente eu pensei nisso, tá vendo? Então é muito interessante. Então nem todo cachorro que você vê a pessoa colocando na rua realmente é abandono, tá bom?
E nem todo cachorro que é resgatado da rua, ele realmente está sendo resgatado. A pessoa pode até pegar um cachorro daquilo, levar, faz campanha na internet e ninguém sabe nem para onde que vai com o cachorro. Tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Muito cuidado mesmo. E outros cuidam, devolve à rua no mesmo lugar ali, ou no lugar onde tem casinha, onde o pessoal cuida, e o pessoal vê e acha que está abandonando. Mas às vezes sim, pode ser um abandono, mas às vezes não. Então é bom realmente pesquisar, avaliar os casos, para uma pessoa que realmente está ajudando, ela não ser julgada, ok? Agora, se a pessoa realmente está abandonando o cachorro, aí sim, ele tem que responder pelo ato, ok? Muitas vezes isso acontece em relação ao seguinte: quando vê colocando um cachorro ali que é de raça, aí você pode ter certeza que a probabilidade de estar sendo abandonado é muito grande. Agora, quando é um cachorro sem raça definida, tem a grande probabilidade que esse cão já era da rua. A pessoa pegou, cuidou e está devolvendo. Tem a probabilidade, quer dizer que é regra, é 100% isso, é um padrão? Não. Mas tem a probabilidade de chance de ser isso, por isso tem que avaliar. Tá bom? Então, comenta aí, o que vocês acham em relação a isso? Vocês concordam ou não concordam que as pessoas têm que ter mais empatia? As pessoas têm que entender mais ou procurar entender as coisas. E não simplesmente ver apenas videozinho curto de 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, no máximo 3 minutinhos ali rapidinho, e apenas pega aquilo que a pessoa está falando, e muitas pessoas não vão falar isso que eu estou falando aqui. Por quê? Porque hoje em dia muita gente é movida ao ódio. Vocês podem ver aí vários e vários canais que tem, o pessoal fica torcendo pro outro cair, pro outro se ferrar, para ele fazer vídeo reagindo ao canal, a um vídeo. Tem gente que não faz mais conteúdo próprio, só faz conteúdo 100% baseado em vídeo dos outros. Quer dizer que eu sou contra? Não sou contra. Mas também quando é demais, 100% o canal inteiro, eu acho isso demais. Né? E além do mais, muitas vezes não é falando bem, é falando mal. Por quê? Porque se for falar bem, ninguém dá confiança. Igual que eu estou falando em relação a vários pontos que são pontos bons. E também cuidado com os pontos maus. Mas isso, o algoritmo, o engajamento, não é a mesma coisa de se eu estivesse falando aqui, sabe fulano de tal? Ele fez isso, aquilo outro, aquela pessoa é isso, é não sei o que tem, aquele pai falando palavrão e não sei o que tem. Com certeza muita gente iria receber por causa disso. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa comum. Eu falo aqui muitas coisas que se eu não falar, outras pessoas não vão falar, mesmo que não vai mudar praticamente nada o que eu falo. Mas se eu conseguir mudar a cabeça sua que está acompanhando, para você poder pensar um pouco em relação ao que eu falei, para mim já está de bom tamanho. Para mim já é uma vitória. Se eu conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, já é uma vitória, entendeu? Mas o que acontece? Hoje em dia tem muita gente que vai na manada, efeito manada, e não pode ser dessa forma, né? Eu vi mesmo aí um moço, ele fazendo vídeo, e muitos fazem de forma polêmica, né? Ele tem que gritar, ele tem que falar, ele tem que dar impacto no que fala e tal, para poder atrair a atenção da pessoa. Então quando fala pausado e dando impacto, a pessoa às vezes assiste durante mais tempo. Mas peraí, o que tá falando? Calma aí, pô, relaxa. Respira, toma uma aguinha. Tá muito estressado, calma, relaxa, respira. Toma aí um chazinho, né? Traz aí umas folhas da colônia aí pra um chá. Então tipo assim, entendeu? Então tem muitas pessoas que às vezes são muito explosivas, porque hoje em dia essa questão de ser agressivo dessa forma atrás de uma câmera é fácil. Mas pegar o cachorro realmente e levar para casa e cuidar não vai fazer não, né? É difícil. Então, olha só, eu vi aí mesmo o cara falando em relação que é crime, né? Proibir as pessoas de alimentar cães na rua. Que é proibido e tal, que tem vizinho que não permite, que isso é errado, que isso é crime, é isso, aquilo. Ok, né? Se o cachorro entrar no condomínio, as pessoas não podem agredir o animal, esse tipo de coisa. Ok, a gente sabe que não pode. Falando que não pode proibir de alimentar o animal ou tratar do animal lá dentro do condomínio e tal. Ok, quando a gente fala dessa forma é bonito, não é? É bonito, né? É uma forma que fala o que o povo quer ouvir e não o que realmente ele tem que escutar. É diferente. Ouvir e escutar, ver e enxergar são coisas que são diferentes. Parece a mesma coisa, nem todo mundo que realmente está vendo, ele está enxergando. E nem todo mundo que escuta ali, né, ele está realmente ouvindo o que é para ouvir. É diferente, né? É diferente. Então, o que acontece? Ó, vamos embora lá. Vamos ligar os... Quando essa questão mesmo que é proibido,
né? O vizinho, lá me tocou no assunto de vizinho. Toca no assunto de vizinho, não deixar ali e ficar implicando que tá pondo comida pros cachorros de rua. Ok? O que é que acontece, gente? Tem que tomar muito cuidado em relação aos fatos. Porque quando a gente olha assim, realmente é uma coisa que é chato, né? O vizinho pedir que dá água, comida pro cachorro, nossa, é chato, não é? Eu mesmo, eu concordo que as pessoas colocam água, colocam comida, eu mesmo já levei, né? Ração para os cachorros. Hoje em dia eu não faço mais isso, porque hoje em dia está bem complicado, mas tem um tempo atrás eu levava muita ração durante a noite, poucas vezes que eu filmei, né? Mas eu levava sempre, porque o canal, o YouTube entregava mais gente, era mais... Então antes a gente era mais tranquilo para fazer as coisas, até que chegou um ponto que infelizmente apertou muito. Hoje em dia o YouTube não entrega mais o conteúdo igual antes. Hoje em dia para entregar um conteúdo, cara, o título tem que ser bem chamativo. Muitos aí até o tal do clickbait, né? Muitas capas mesmo tem que ser extremamente chamativas, tem que ser bem profissional. Muitas também vem a questão mesmo do clickbait, que antes, pra mim, isso era até proibido. Então hoje em dia tem que ser uma coisa, o cachorro praticamente engolindo uma pessoa, ou um cachorro realmente bravo, ou uma coisa monstruosa que vai fazer a pessoa ali clicar e aí vai mandar pra mais gente. Então, automaticamente, esse tipo de conteúdo ali, né, de coisa de realmente bizarra, meio que corrompeu o cérebro de muitas pessoas. Para ele clicar em algo tem que ser extremamente chamativo, algo simples, algo comum, algo importante, que a pessoa se importa mais com o conteúdo do que com o visual de uma capa ou um título. O que importa é o conteúdo. Tem gente que nem olha em relação a isso, né? Então isso, no meu ver, meio que poluiu a cabeça das pessoas. Porque a partir desse momento, se for assistir um vídeo, ia estar esperando muito efeito, muita letra, né? Isso polui a cabeça da pessoa, porque prende a visão, mas a informação às vezes não é tão bem clara, não é bem passada, porque quer mesmo chamar a atenção da pessoa. O que realmente tem que ser explicado, ele tem que ter paciência. Não coisa muito rápida que passa ali para poder dar impacto, para você ficar ligado. Nem tudo que te chama ali, chama a sua atenção, realmente é importante para você ficar vendo. Nem tudo que a gente assiste é o que a gente quer. Nem tudo que a gente pesquisa, na pesquisa aparece o que você realmente queria. E muitas vezes você assiste coisa que não era para assistir ou que nem queria assistir, mas foi empurrado para você assistir. Isso aí acontece muito. A mesma coisa de propaganda, eu já falei aqui algumas vezes, tem coisa aqui que eu coloco lá, não tem interesse, né? Eu marco lá a opção, nos 3 pontinhos, para não ficar aparecendo. Oxe, rapidinho depois está aparecendo mais. Mas como é que eu falo que não tem interesse e está aparecendo para mim? Estranho, muito estranho. E aí, muitos canais que eu sou inscrito, não aparece mais notificações, não aparece mais exemplos, aparece de outros treinos. Então, a gente vê que hoje em dia o negócio mudou muito, né? E aí, o que acontece sobre essa questão aí que a gente está falando dos cachorros que às vezes entram no condomínio? Cara, para e pensa comigo. Tem muitas pessoas que eles não criam cachorro nenhum, não tem nenhum, mas eles querem cuidar do cachorro que tá lá na rua, não é? E o que acontece? Às vezes entra cachorro dentro do condomínio. Se aquela pessoa cuidar de um, depois cuidar de 2, aquele cachorro que alimentou ali dentro, ele vai voltar depois para comer lá dentro de novo. Automaticamente, quando você alimenta os cães dentro do condomínio, você vai estar condicionando o cachorro, ensinando o cão que ali ele pode comer. Você está dando liberdade para ele comer ali dentro. Ah, mas o que tem o cachorro comer dentro do condomínio? Calma, respira, calma, toma aguinha. Gente, quando faz isso com um cachorro, um cachorro muitas vezes vai voltar para comer de novo. Ah, mas não pode proibir do cachorro comer. Tá bom, não pode proibir. Mas as pessoas têm que ter limites, têm que entender as coisas. Se o cachorro tá entrando e depois quando ele volta com mais 2 cachorros, aí era um cachorro, já virou 3. Depois de um certo tempo, pode vir muito cachorro entrando. E a partir do momento que o cachorro fica ali dentro comendo sempre, todo dia, o cachorro começa a entender que aquele espaço é dele, que tá comendo ali e o pessoal tá permitindo, é dele. As pessoas que têm cães no apartamento, que vai caminhar com seus cães no condomínio, se topar com vários cães de rua dentro do condomínio, tem a probabilidade de ter problema. Esses cães que estão dentro do condomínio, que não são do condomínio, pode acabar querer atacar o cachorro da pessoa que mora no apartamento. Então o condomínio em si, aquele espaço, ele acaba não sendo mais útil, né? É viável para o pessoal que está ali pagando o condomínio passear com seus cães. Você está entendendo? Não é mais viável porque tem cachorro de rua, tá? E se a pessoa for colocar para fora o cachorro, por exemplo, se o porteiro vai colocar para fora e a pessoa pega e aciona a polícia ou até mesmo faz um barraco, coloca na internet, a pessoa vai falar o quê?
que o vigilante, o segurança, não tá deixando os cachorros comer. Aí usa a questão da lei, né, em relação à proibição, né, que não, essa questão da lei que dá sobre proibir o cachorro de se alimentar, de cuidar, é a lei que você tem que deixar, né? Então o que acontece? A pessoa pode usar essa estratégia, que não, o cachorro tá ali comendo e ele não pode proibir o cachorro de comer ali. E aí acaba prejudicando as pessoas que estão no condomínio. E aquela pessoa mesmo que faz isso, às vezes ela não tem cachorro nenhum. Então ela não tem problema de sair com o cachorro, andar no condomínio e os cachorros avançar. Então o que tem que fazer dessa forma na situação de condomínio? No meu ver, no meu entendimento. Viu que o cachorro entrou? Gosta de cachorro? Vai lá fora do condomínio. Procura um outro lugar onde tem um lote vago, um espaço onde que não vai incomodar ninguém. Leva a alimentação e põe lá. Dessa forma, aquele cão que entrou no condomínio, ele não vai mais entrar no condomínio. Não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter problema, não vai ter sujeira lá dentro. Né? Não vai correr o risco dos cães levar doença, levar pulga, levar carrapato lá pra dentro. Não vai ter problema dos cachorros ficar brigando lá dentro. Né? Cachorro entrar e ficar latindo, uivando, incomodando os vizinhos. O cara pode ir numa janela daquela e jogar uma coisa envenenada pro cachorro lá embaixo. E aí, voa de uma janela lá, não sei da onde, cai lá, o cachorro vai lá saber quem é que jogou isso. Você tá entendendo? Então, a partir do momento que tem esse tipo de problema, às vezes aquele vizinho que briga, que pede pra tirar, que fala que não pode, e isso, aquilo outro, muitas vezes o cara não fez nada. Ele não fez nada, ele não bateu, ele não colocou veneno, ele não colocou nada, mas ele meteu a cara. Um outro que tava calado jogou um veneno. Aí mata 2, 3 cachorros. Você acha que depois quem é que vai responder um BO? A polícia vai bater na porta de quem? Quem é o principal suspeito? É aquele que meteu a cara para falar alguma coisa, não é? Então, para evitar tudo isso, não deixa os cachorros ficar entrando no condomínio, não. Viu que tá entrando, viu que o cachorro tá com sede ou fome? Vai lá fora, caça um lugar, coloca, evita problema. Vai evitar problema com o inquilino, vai evitar problemas em relação à questão de levar doenças, né? Também o local fica ali livre para as pessoas do condomínio passear com seus cães. Então a questão não é proibir de alimentar o animal, e sim ter limites onde alimenta o animal. Tem que ter prudência, tem que ter sabedoria, tem que saber o que está fazendo. Alimentar pode, mas alimenta no lugar mais acessível, local ideal. Não adianta você usar a questão da lei que não pode proibir você de alimentar um cão de rua, mas você está alimentando um lugar que não é viável. A mesma coisa locais que às vezes não é condomínio, mas o vizinho ali que às vezes não tem cachorro, vai na porta da sua casa e põe água e comida, ou próximo da sua casa, onde você tem cães, ou então numa árvore próximo da sua casa, na frente da sua casa. Por que não põe na porta da casa dele? Às vezes tem gente que põe próximo à casa do outro, gente. Põe água e comida, os cachorros vai para lá. Aí fala que, né, a pessoa não pode impedir de alimentar e nem dar água e comida que o cachorro está em situação de rua. Mas o local, gente, não é adequado. Procura o lote, procura um local onde que, né, é menos acessível assim, do povo, até por segurança do cachorro. Tem gente que vai mesmo com casinha, pega a casinha e coloca no passeio ali, certo? Mas o cadeirante que ele vem passar, muitas vezes a casinha não dá, por causa, né, a casinha atrapalha. Não dá para o cadeirante passar. Às vezes ali a casinha é grande. Então o bacana é o que? Procura um local mais vago ali e põe a casinha de forma que a casinha fica do passeio para dentro do lote, por exemplo. Né? Se é um lote vago, alguma coisa assim, coloca naquele espaço, procura saber de quem que é o lote, né? Pergunta a pessoa se pode colocar, pede autorização, entendeu? Ou se vai colocar no passeio, o dono ali, o pessoal permitiu, não vai incomodar, em vez de colocar dessa forma, aqui, vamos supor aqui, ó, aqui é o passeio, né? Aqui é o passeio, aqui é a casinha assim, a pessoa vem pegar a casinha assim, certo? O que aconteceu com o passeio? O passeio acabou ficando estreito. Então, em vez de você colocar a casinha assim, você vira a casinha dessa forma, que aí fica mais espaço de passar aqui. Não põe a casinha assim não, que ela ocupa muito espaço. Põe ela dessa forma que ela ocupa menos espaço. E se der para fazer ela um pouquinho mais estreito, de forma que não vai ficar, né, tão estreito também, tem que ter noção das coisas, melhor ainda, para evitar que incomode quem passe. Porque tem gente que passa, vê uma casinha, ele destrói, ele chuta, ele põe fogo, ele quebra. Na maldade, cara. Tem quantas e quantas câmeras que passam o pessoal quebrando as casinhas, jogando a água fora, chutando o comedor, quebrando aqueles que parafusam, né?
em árvore para os cachorros comer, tem gente que destrói. Então se tiver como, por exemplo, colocar tudo isso onde essas pessoas irracionais passam e acabam quebrando tudo, então tipo assim, são pior do que os bichos, né? Então antes fazer lugar mais seguro. Tô certo ou tô errado? Comenta aí essa questão de é proibido, né, você impedir que o animal de rua se alimente ou tome água, né? É proibido a pessoa ficar travando a outra de alimentar o animal ou da água ou da comida, né? É proibido ali. A pessoa pode chegar da água e comer. Então, gente, resumindo, comenta aí por gentileza. Você concorda ou não concorda? Se eu chegar aqui e falar com vocês o seguinte, ó, é proibido que a pessoa, né, impeça o outro de dar água ou comida ao cachorro, né? Porque tem situação de rua. Aí a pessoa pega e chega na porta de sua casa e coloca ali do lado de sua casa um monte de água, um monte de comida, põe uma casinha do lado do portão de sua casa. E aí, tá certo? Tá errado, né, gente? Ah, mas eu tô alimentando, é proibido. Você não pode impedir, não. É proibido você impedir. Então põe na porta da casa da própria pessoa que tá cuidando e também cuide de forma que não vai impedir ali o passeio. Quer dizer que eu tô falando de uma forma que eu sou contra da alimentação ou água? Não, tem gente que distorce tudo, né? Não, eu tô falando não é impedir que o animal tome água ou se alimente. Pelo contrário, eu sou a favor disso. Mas coloque no lugar adequado, no local certo, no local correto, no local que vai evitar dor de cabeça, evitar problema. Da mesma forma, o condomínio também. A mesma forma também fica ligado o que você acha na internet, o que vê na internet. As pessoas às vezes colocando um animal num lugar falam que é maus trato, que é abandono. E às vezes não, ele só está devolvendo o cão à rua, onde ele já cuidou do animal, ele gastou com o animal, ele deu o máximo para aquele animal, mas ninguém quis adotar o animal. Tem muitas cidades que tem a questão do cão comunitário, que são não só cães, como gatos também. Tem muitas cidades que tem pessoas que cuidam frequentemente de cães e gatos na rua, mas ele não leva para casa porque não dá para levar. Às vezes não tem espaço para levar, às vezes tem um outro cão que não dá certo, então ele cuida na rua. Mas o dia que aquele cão, que ele cuidou ali um ano daquele cão, de vários cães, né? Cuidou, todo mundo acha lindo ele lá pôr água, pôr comida, lindo, não é? Tá pondo água, tá pondo comida e vai embora, beleza. Mas o dia que aquele cão adoeceu ou adoecer e essa pessoa precisar pegar o cachorro e levar na clínica, ele está correndo o risco de arrumar um problema extremo. Porque a partir do momento que o cachorro está doente, viu que está doente, ele pegou e pôs no carro e levou para a clínica, né? Beleza. O dia que ele for pegar o cachorro e pôr no mesmo lugar onde que ele pegou, que é cão comunitário, e outra pessoa filmou ele pôr no cachorro ali, se não tiver como provar, se for uma pessoa simples que só pegou, pôs aqui, levou na clínica, voltou e colocou, não tem prova nenhuma, vai dar um problema. A única prova que ele tem é a questão do laudo lá da clínica. Mas isso é só laudo de clínica, não é um laudo provando que realmente o cão vivia em situação de rua e a pessoa está apenas ajudando. Então tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado, mesmo. Hoje em dia esse negócio de internet, tomar muito cuidado, porque tá mais fácil a pessoa postar algo para tentar ferrar alguém, porque é isso que dá engajamento, do que realmente postar elogiando alguém. A gente vive num mundo onde elogio virou escassez, mas apontar o dedo, criticar, virou padrão. E tem gente que às vezes pode até pensar, né? Ah, mas não pode criticar porque não gosta que critica. Não pode fazer isso que não gosta. A pessoa só gosta de elogio. A pessoa só gosta de comentário positivo. Não pode falar a realidade. Ah, tem gente que distorce tudo porque o vocabulário da pessoa é só criticar. É o seguinte, vai criticar? Ok, pô, tem sim que criticar dependendo da hora. Mas primeiro analisa todo o contexto para depois falar, não é? Por quê? Você chega para falar algo no impulso, você fala porque quis, você pensou aquilo, saiu, foi embora, não é? Agora, quando você vai estudar aquilo, você vai mais a fundo em relação àquilo, às vezes aquilo que você já começou a digitar, você apaga e comenta outra coisa, porque na realidade o que você estava falando era com embasamento em outros comentários. Cara, muita gente vai assistir um vídeo, ele não tá nem entendendo direito ali no início, ele vai o quê? Para os comentários. Aí ele viu o que a maioria tá falando, ele vai lá e comenta. Ele não comentou baseado no vídeo, ele não comentou baseado em informações, em fundamento, ele não foi na fonte, ele não quis saber mais. Ele só quis saber o que os outros entenderam. E ele vai lá e comenta o que a maioria tá comentando para ver se ele ganha like naquele comentário dele e ver se ele
né, lacra de alguma forma no comentário. Mas às vezes, cara, o vídeo é sobre outra coisa que a maioria não entendeu. Você foi junto da maioria, da manada. Primeiro, assista todo o vídeo. Entenda o seu ponto de vista, o que realmente ali eu achei sobre aquilo. Por isso que eu falo, comenta aí, porque assim as pessoas depois, quando estiver assistindo o vídeo, ele vai começar a entender, né, em relação a essas questões. E dependendo do ponto que você for comentar, coloca aí o minuto. É interessante isso, né? Você clica aí na tela, vai aparecer o tempo, aí você vai ver lá o tempo lá, tipo assim, 6 minutos e 25. Aí você coloca 062.25, né? E coloca o comentário em relação àquele minuto. Por quê? Para a pessoa que lê seu comentário, ele vai ver que você está se referindo a tal ponto. Quando a pessoa clica no tempo, com certeza vai funcionar aí nos comentários, vai formar como se fosse um capítulo. Aí clica ali, a pessoa já viu o que você está falando, então o comentário vai em cima daquilo. Outra coisa, você viu aí algum comentário que você gostou? Deixa o like no comentário das pessoas também, né? Em outros vídeos também aqui do canal, ajuda a gente porque as pessoas comentaram algo. Você leu, achou interessante, às vezes passa despercebido e vai embora. Mas se você clicar no joinha, no comentário da pessoa, a pessoa lá que comentou, ele vai ver que alguém apoiou. Ele pode voltar, ver outros comentários, interagir com outros comentários, e é bom para o canal e também é bom para as informações, tá certo? Porque hoje em dia, conteúdo longo igual esse que eu faço aqui, a gente quase não vê. A gente vê muito o que? Às vezes a pessoa pega vídeos de outras pessoas, junta e faz um vídeo grande, mas baseado em tudo que outras pessoas falou e não no fato em si do que a pessoa está falando. Fazer vídeo em cima do que outra fazer vídeo em cima do que outras pessoas falaram, baseado no que elas pensaram, você está simplesmente indo na manada. Agora, quando faz em relação baseado no fundamento do que outra pessoa falou, com estudo sobre mais aprofundado do que ela falou, você vai ter a referência daquele vídeo, vai usar aquele conteúdo e pode ir mais a fundo do que a pessoa falou. Isso é muito importante, e muito importante. Sabe por que eu estou falando isso? Porque antigamente tinha biblioteca. Hoje em dia é raro ver uma biblioteca. As pessoas, para fazer um trabalho de escola, eu não entrava no Google, só pesquisava, copiava e colava. Não. As pessoas tinham que ir na biblioteca, tinha que ter ficha, tinha que ler o livro lá dentro, tinha que pesquisar lá dentro. Nem se fosse levar para casa o livro, tinha que deixar seus dados lá para devolver de novo. A pessoa ia a fundo na raiz do negócio. Hoje não. Hoje a pessoa entendeu alguma coisa, postou aquilo, só aquilo já serve. As pessoas não vão mais a fundo. Por isso que hoje em dia tem uns desenhos aí mesmo, que a gente até comentou, que ele tem muita repetição, né? Os nomes e tal, as palavras tem muita repetição, porque tudo que é repetido acaba fixando. E o que é falado uma, duas vezes e a pessoa não teve muito interesse, ele passa despercebido. A mesma coisa, nome de pessoas. Se você quer, por exemplo, lembrar do nome de uma pessoa, é bom sempre que você se referir à pessoa, você fala o nome. Gustavo falou isso, isso e isso. Você viu o que Gustavo fez? Gustavo ontem estava aqui. Gustavo falou isso, aquilo, aquilo. Olha, mesmo que é uma fofoca, você está falando ele. Mesmo sem eu falar do assunto, na sua cabeça já está lembrando Gustavo, tá? Então tem gente que fala assim, fala fulano falou isso, aquilo, aquilo. Mas depois falou isso. Aí ele falou aquilo. Começa a substituir o nome por ele ou ela, entendeu? Se eu falar aqui, Márcia vai vir aqui adotar um cachorro. Márcia tem 3 cachorros. Mas mesmo assim, Márcia quer adotar mais um cachorro. Então sempre quando a gente procura ficar incluindo o nome no meio das palavras, a gente tem a probabilidade de lembrar mais o nome. Mas assim, a mesma coisa, algumas pessoas usam essa técnica para poder fixar na cabeça de criança, de jovem, de adulto, coisa que não deve. Porque repete muito, fala muita coisa incluindo aquilo. Então cada vez mais fala aquilo, né? Os neurônios ali captam. Opa, já escutei isso. Aí liga o ponto no outro. Opa, escutei isso. Liga outra. Aí ligando os pontos, então querendo ou não, uma hora ou outra você está cantando uma música que você nem gosta. Você está falando algo sobre um assunto que você não sabe nem por que você está conversando aquilo, mas porque aquilo ficou tão na sua cabeça que o já ficou de forma automática, né? Quem aí já se pegou cantando uma música que nem gosta, né? Às vezes isso fica automático, gente. A mesma coisa, as boas atitudes, as boas ações, elas também devem ser automáticas. E meu café, eu achei esfriou, foi todo aqui. E gelou. Vou ter que esquentar esse café aqui e comer com meu pãozinho, né?
Então, acredito isso, porque as coisas têm que ficar automáticas. Viu ali abandonando um cachorro? Opa, peraí, realmente isso é um abandono? Né? Isso é um abandono mesmo? O que é que tá acontecendo? Tem regiões aí mesmo, que tem gente que pega pitbull e amarra num pau. Agora, mais recente eu vi, foi até uma trilha, o pessoal amarrou lá um pitbull num pau lá e sumiu, deixou o cachorro lá com fome, com sede, com a focinheira. E aí, realmente abandonou? Ou será que a pessoa tava passeando com o seu cão e infelizmente teve que ir no mar pagar o velho? Amarrou o cachorro e foi pagar o velho enquanto o cachorro ficava ali. Alguém passou, viu o cachorro, né? Falou, já jogou na rede, falando que abandona um monte de coisa. Mas será que realmente era? Talvez sim. Talvez a pessoa foi fazer uma trilha, colocou o cachorro, abandonou o cão ali, porque sabe que muita gente passa ali na trilha, né? E foi embora. Realmente ela abandonou. Mas talvez não, o cara deu uma dor de barriga e teve que ir no mato. Ele tava com o cachorro, como é que o cara vai pagar o velho com o cachorro daquilo? Não tem como. E lá é um buraco assim, então não tem como ficar descendo com o cachorro, né? Então, talvez pode ter sido isso. São hipóteses, gente. Só que aí que tá, né? Pode ter sido um abandono ou não. Então, quando você vê um abandono. Você tá vendo ali, é como se fosse, né? É o que você tá vendo. É igual o dia mesmo que denunciaram uma mulher na internet em relação que ela tava fazendo maus tratos com a cachorra tava magra, tava não sei o que tem. Aí chamou lá aquele pessoal proteção, né? Foi lá e fez um maior barraco. E aí depois foi ver que não, que a cachorra tinha câncer, tava passando por tratamento, quimioterapia. E infelizmente era uma cachorra idosa e tava, cara, praticamente já nos últimos dias ali, né? Tava fazendo tratamento, mas é muito complicado. A outra mulher que filmou nem passou a saber de nada e jogou que era maus tratos. Tá vendo como é que é a situação? Bastaria a pessoa tentar se informar um pouco mais, né? A mulher mesmo nem se preocupou, chegou a polícia, não tava nem se preocupou, ela pegou e aí, como eu tava falando, minha bateria tá acabando aqui, gente. Ela pegou e nem se preocupou, mostrou os laudos tudo certinho, não deu problema não, mas imagina se não tivesse os laudos, não tivesse nada, tinha dado problema, né? Então, gente, comenta aí o que vocês acharam em relação ao vídeo. Obrigado vocês aí que deixaram o like, vocês que se inscreveram no canal. Siga a gente também no Instagram, tá bom? Francisco Cães Brasil. Segue a gente lá, eu quase não uso Instagram, quase não uso Facebook, porque, eu vou falar com vocês a verdade, eu desgostei muito de algumas coisas, infelizmente, né? Às vezes eu vejo muito questão de rede social, hoje em dia tem muita gente que só usa pra poder ficar fuçando a vida dos outros, cara. E tem muitas coisas na vida da gente que é melhor deixar particular mesmo, deixa quieto. Postar só o essencial, né? E aí, eu quase nem posto, mas assim segue lá. De vez em quando a gente, nem live eu posso fazer no Instagram, que foi hackeado lá, né? Então tem muita coisa no meu Instagram que tá travado, já tem desde o ano passado, né? Deu problema, então é complicado. Fazer o que, né? Paciência. Gente, tô indo nessa, comenta aí, quero ver seu comentário em relação qualquer um dos assuntos que eu falei aqui. Quer rever qualquer assunto? Dá uma olhada embaixo, com certeza vai aparecer capítulo. Você clica no capítulo, comenta em relação àquele capítulo, que aí vai ser muito bom para as pessoas ter mais entendimento. Se eu falei alguma coisa aqui que não gostaram, me desculpa, tá bom? Mas o que eu passei aqui para vocês foi o meu pensamento, coisa que muitas pessoas hoje em dia não estão mais fazendo. Tem gente que só pensa com o pensamento de outro, só usa esse tipo de, como se diz, cara, de raciocínio, que na verdade não é bem isso, é o efeito manada. Tem muita gente hoje em dia que tá indo no efeito manada. E a gente vai, é como se fosse, igual eu falei com mãe, de vez em quando eu me sinto como se estivesse no mar. Eu vejo as pessoas fazendo conteúdo de uma coisa, de outra, mas na verdade está ali indo na onda do que realmente é. Enquanto eu vou de braçada. Às vezes eu tô em contra a correnteza, porque eu não faço o que a maioria faz, eu faço o que eu acho correto. E se eu não fizer o meu conteúdo da forma que eu faço, quem é que vai fazer? Então a gente tem que ter personalidade própria. Se a gente ir na onda, a gente acaba perdendo a nossa própria essência, a gente acaba perdendo a nossa própria personalidade. Então você acaba sendo mais um no meio da multidão. E eu não sou isso não. Eu sou eu mesmo. Eu quero compartilhar com vocês o meu pensamento, assim como eu já faço durante há muito tempo. Então comenta aí, deixa o like e te espero já no próximo vídeo. Gente, tomar um cafezinho aqui. Tchau, tchau.